Jesus a todos, meus amados e queridos irmãos. Eu sou o pastor André dos Santos. Estamos aqui a mais uma aula abençoada da parte de Deus e hoje nós vamos estudar aqui um assunto sobre a leitura que diz respeito sobre a lepra. O que será que as Sagradas Escrituras está nos proporcionando? E a aula de hoje será: o que quer dizer lepra na Bíblia? Vamos observar o que a Bíblia nos proporciona mais um pouquinho sobre essa leitura? Vamos à aula então? A Bíblia, especialmente no Velho Testamento, fala muitas vezes sobre o problema de lepra. Quando se fala de pessoas leprosas, a palavra significa uma doença de pele e pode abranger tipos diferentes de doença. Em outros casos, a mesma palavra fala de manchas em roupas ou paredes, algo que nos poderíamos chamar hoje de fungos ou mofo. Deus, ele deu uma lei aos israelitas e ele colocou uma lei ali para os israelitas. E na lei que Deus deu aos israelitas, uma pessoa leprosa foi considerada imunda. Lá em Levíticos capítulo 13, o seu verso 2 e 3. A doença foi vista como uma praga. Às vezes a praga foi enviada por Deus para repreender o povo desobediente, como lá em Levítico capítulo 14, o seu verso 34. As instruções sobre a lepra, obviamente, serviam para conter uma doença maligna, mesmo o século antes de cientistas compreenderem como doenças se espalham. Mas um segundo e mais importante motivo para falar tanto sobre a lepra no Velho Testamento, há pelo menos duas lições espirituais das ordens sobre a lepra. Nós vamos ver essas duas lições importantes, e uma das lições, a primeira lição que nós temos aqui na nossa leitura é o quê? A importância da obediência. A importância da obediência é onde faz a diferença sobre esse estudo. Entre as últimas orientações dadas por Moisés, porque Moisés deu uma orientação ao povo de Israel, são estas palavras: guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhe tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Moisés falou isso lá em Deuteronômio, capítulo 24, o seu verso 8, meus queridos irmãos. E a segunda lição é sobre a necessidade de distinguir entre o limpo e o imundo. Quando distinguimos o limpo do imundo, nós já nos livramos de muitas coisas que já não nos fazem bem. Vamos a este distinguir. A chave ao entendimento deste significado de lepra aparece lá em Levíticos, meus queridos irmãos. Levíticos capítulo 14, o seu verso 54 e 57. Esta é a lei de toda sorte de praga, de lepra e de tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, e da postula, e das manchas lustruosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Então, lá em Levíticos, também nos mostra sobre isso. Deus, meus queridos irmãos, ele usou coisas físicas, seja doenças, questões de higiene ou diferenças entre animais, para ensinar princípios espirituais. Quando foi descoberta a imundícia da lepra, não mediam esforços para se livrarem dela. Pessoas leprosas foram publicamente identificadas e afastadas das congregações para não contaminar outros. Quando as tentativas de purificar as casas não foram bem-sucedidas, foram necessário derrubar casas inteiras
para não deixar a praga se espalhar. Isso em Levítico, livro de Levítico, capítulo 14, o seu verso 43 a 45. As mesmas leis sobre a lepra não se aplicam hoje. Hoje já não se aplica mais essas leis. Mas os princípios que aprendemos delas têm muita importância para nós hoje. Então, meus amados, devemos ser obedientes a todas as instruções que o Senhor deu. E quando a imundícia do pecado invade nossa vida, devemos agir com urgência para eliminá-lo, mesmo se forem necessárias medidas radicais, temos que eliminá-la. Sejamos santos, meus queridos irmãos, para a glória do nosso Senhor perfeito e santo, como nos mostra lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 e 16, e em conformidade também com 2 Coríntios, capítulo 6, o seu verso 17, 18. Meus queridos amados irmãos, hoje foi esse estudo sobre a lepra. Abrangemos um pouquinho sobre a lepra, segundo as Sagradas Escrituras. Eu, pastor André, junto com vocês, nós lemos aqui um pouquinho sobre o que quer dizer lepra na Bíblia. Fique com essa palavra abençoada da parte de Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.